Em meados dos anos 80, surgiu um desenho que virou febre entre as crianças e adolescentes. Era um desenho onde tinham vários gatos em forma de humanos que vinham de um outro planeta e passavam a habitar um planeta onde tinham pessoas, animais, que eram como se fossem os inimigos deles. O desenho em si era os Thundercats. Por volta ali de 85, 82, 85, que ele surgiu aqui no Brasil. Já passava lá nos Estados Unidos, né? E aí veio depois de. Geralmente era assim, né? Depois de uns 3 anos, 2 anos, ele estreava aqui no Brasil. Quando estava encerrando a temporada lá nos Estados Unidos, ele iniciava aqui. E a gente não tinha, minha família não tinha, a gente tinha vendido a nossa televisão num pregão, por conta de uma crise financeira que houve lá interna, e minha mãe vendeu a televisão e a gente ficou sem televisão. A gente assistia na casa dos colegas e tal. E como a minha mãe trabalhava, nessa época morava em casa somente eu, mais duas irmãs gêmeas, né? E um irmão mais velho, que tinha ali por volta de 13 anos, 14 anos. Eu devia ter uns 6, 7 anos e as minhas irmãs 10 anos, por serem gêmeas, né? Elas tinham 10 anos as duas. E aí o que acontecia? Como a minha mãe saía para trabalhar, essas duas irmãs ficavam em casa comigo e esse irmão meu também tinha que trabalhar para poder ajudar na despesa da casa. Então, com 14 anos, ele já começou a trabalhar. Era muito novo, né? O sonho dele era ser jogador de futebol, acabou se tornando um entregador do supermercado mais próximo ali de casa. E o que acontecia? Ele trabalhava a manhã inteira e quando dava meio-dia, ele chegava em casa e queria o almoço pronto, né? Naturalmente, trabalhou, quer o almoço pronto. E as cozinheiras encarregadas eram minhas duas irmãs gêmeas. Só que elas tinham 10 anos de idade e queriam brincar, né? Era normal para a idade. E aí a gente saía pelo setor ali brincando e esquecia do horário. Quando dava ali 11h30, 11h10 para meio-dia, ou às vezes até meio-dia já, elas se lembravam que tinham que fazer o almoço e aí era aquela correria. A gente ia para casa e elas começavam a preparar. Dava meio-dia, meio-dia e 10, meu irmão chegava. E quando a comida não estava pronta, ele enfurecia, porque a pessoa com fome já fica meio nervosa. E imagina a pessoa cansada e com fome. Era o caso dele. E aí virava aquela confusão. Minhas irmãs correndo para um lado, ele atrás delas, e eu sem saber o que fazer, porque eu tinha 7 anos, né? Não podia ajudar nem a fazer a comida e nem ajudar ele a pegar elas para bater. E aí, esse negócio era esse rolo quase todos os dias. Do lado da nossa casa morava um garoto, ele tinha, acho que ele devia ter uns 11 anos, era um amigo meu. O pai dele era policial, porém ele fazia pequenos furtos nos supermercados, ali próximo, nas lojas, né? Era um garoto bem esperto para a idade dele. E às vezes eu até saía com ele. Ele ia no supermercado, pegava algumas coisas. Naquela época eu tinha 7 anos, eu não sabia o que era um furto. E eu via ele pegando aquele pão dentro da mochila e saía, eu falava para ele, você não vai pagar não? Ele falou, não, eu conheço o dono do supermercado, ele é amigo do meu pai. E eu achava aquilo estranho, né? Demorou para me perceber que ele estava, na verdade, furtando. As crianças daquela época eram, a não ser as que eram igual a ele, que eram mais espertas, as outras eram muito ingênuas, e era o meu caso. Não estou querendo aqui limpar minha barra, não, porque eu também cometi meus erros. Mas nessa época, não, eu era muito ingênuo mesmo, eu ficava mais em casa, quase não saía. Comecei a sair nessa época lá, porque meu pai viajou e aí minha mãe teve que trabalhar e eu ficava mais solto na rua e eu comecei a conhecer mais essa malandragem da rua, né? E aí esse rapaz tinha essa característica, né, vamos dizer assim, de pegar as coisas. E ele tinha um sentimento de justiça muito grande. Não sei se pelo fato do pai ser policial e bater na mãe praticamente todos os dias, aquilo refletiu nele de outra forma. Ele não gostava de ver isso ocorrer. Ele ficava do lado ouvindo, meu irmão batendo nas minhas irmãs, brigando, xingando, e era amigo nosso. Tinha mais uma irmã dele, né, também, e um irmãozinho menor. E aí um dia ele chamou a gente e falou, olha, isso aí na casa de vocês tem que acabar.
vamos bolar um plano para poder dar um jeito nesse irmão de vocês. E aí a gente ficou assim, tá, mas que plano seria esse? Aí ele veio com a ideia dos Thundercats, né? Falou, vocês já assistiram o desenho dos Thundercats? Sim, lá não tem um grupo, tem um líder que enfrenta lá o Munra, os outros capangas lá do Munra, lá, aqueles bichos estranhos lá. Falou, um escamoso, né? Aquele outro lá que parecia uma raposa ou um macaco, eu esqueci o nome agora. Eu tenho sim, falei, pois é, cada um de nós vai ser um deles. Eu vou ser o líder, naturalmente, porque eu estou propondo a ideia. E vocês, aí um vai ser o Pantro, o outro vai ser a Chitara e tal. A gente acho que ficou meio assim, né? Falou assim, eu na hora eu já pensei, falei, não vai dar certo. Porque o meu irmão, ele era muito bravo. Apesar de magro, mas tinha muita força. Mas assim, eu, como não tinha poder de liderança, falei, vamos no que ele está querendo propor, né? Para ver pelo menos no que vai dar. Porque daquela forma também não podia ficar. E aí a gente começou. Ele começou a fazer as armas dele lá com paus, ripa de cama, cabo de rodo, bambu, algumas cordas. E cada um foi pegando a sua. Eu acabei sendo o pantro. Ele me deu lá uns pedaços de bambu amarrado com corda, tipo no tchaco, né? O pantro usava no tchaco. Uma das minhas irmãs foi a Chitara, ficou com uma vara na mão. Esse rapaz pegou uma ripa de cama, que era a espada do Lion, né? E os outros pegaram lá um cabo de rodo, que naquela época era difícil de encontrar. E a gente armou essa emboscada pro meu irmão, que era como se fosse um Munra, né? Ele era magro, mas não era parecido com um Munra, não, mas era como se ele fosse. E aí, nessa casa que a gente morava lá, tinha, eu me lembro muito bem, ela tinha, no fundo era cheio de pé de abacate, pé de manga, limão, pé de limão. Nós morávamos num barracão no fundo, tinha uma casa na frente, e na frente dessa casa, que ela estava sem lugar na época, tinha uma área descoberta e tinha uns cantos da casa. Entre o muro e a casa tinha uns cantos, né? E aí a gente pensou o seguinte, olha, 3 vão ficar, 2 de cada lado vai ficar do lado da casa, escondido. O Lion ia ficar atrás do portão, mas do lado de dentro. E eu ia ficar no outro canto, da forma que quando meu irmão entrasse, ele não veria nenhum de nós. E a hora que ele ficasse no meio do grupo, a gente juntaria e acertaria as contas com ele. Estava tudo planejado. Só faltava combinar com os russos, ou com o russo, né? E, além disso, havia a ideia de que se o plano nosso fosse bem sucedido com esse primeiro inimigo, haviam mais 2 que a gente também estavam na nossa lista, que eram 2 primos carrascos também, que sempre que pegavam a gente na rua, tava cascudo, batia, punha a gente para correr mesmo. Eles eram os carrascos da época ali, eram como se fossem os capangas do Munra, né? Só que assim, a gente fez errado. No desenho, os Thundercats, primeiro eles enfrentam os capangas e depois eles são o mais forte, que é o Munra, né? Nós não, já começou a estratégia errada. A gente já foi direto no Munra. E aí, beleza, marcado o dia, deu o horário, próximo ali do horário do almoço, cada um pegou a sua arma, né? Entre aspas, tomamos os postos e ficamos ali esperando. Em ponto, meio-dia, o meu irmão chegou com a bicicletazinha Monarch dele, estilo Croizinha, bem antiga mesmo, que havia sido comprado em várias prestações pela minha mãe para ele poder trabalhar de office boy lá no supermercado, né? Ele ia de bicicleta, chegava lá e pegava a cargueira. Chegou, abriu o portão, naturalmente com aquela cara de poucos amigos, né? Veio empurrando a bicicleta e quando ele se colocou bem no centro, o Lion apareceu, deu o grito dele lá, né, dos Thundercats, oh! E nós ficamos meio assim, eu na hora minhas pernas começaram a tremer, eu não consegui sair do lugar, mas aos poucos a gente foi criando coragem e foi saindo, né, imbuídos pela coragem do Lion, a gente foi aparecendo aos poucos, mais ou menos igual no desenho mesmo, cada um foi aparecendo e dando seu grito de guerra. E naquele momento, eu achei que meu irmão ficaria enfurecido, eu percebi um leve sorriso na boca, assim, nos lábios dele, na feição dele, sabe, e no olho. Parecia que naquele momento ele tinha voltado a ser aquele garoto alegre, que gostava de jogar futebol, gostava de soltar pipa, gostava de brincar de carrinho comigo, apesar da diferença de idade.
e tinha assim uma certa felicidade no olhar dele. Não sei se ele achou no primeiro momento que aquilo fosse uma brincadeira que a gente tinha proposto para ele, e mesmo com a fome que ele estava ali no horário de almoço, ainda assim ele conseguiu se alegrar. Mas isso foi questão de segundos. Aos poucos ele se tocou no que realmente estava acontecendo e partiu para a pancadaria. Lion foi para atacar ele com a ripa, ele se defendeu, o Lion levantou a ripa, no que o Lion levantou a ripa e baixou, ele segurou a ripa, tomou ela do Lion e acertou na barriga desse garoto. Ele caiu no chão gemendo. Nessa hora, nenhum de nós tivemos coragem de fazer nada, de atacar nada. Eu não sabia se corria ou se acudia o Lion. E quando eu olhei, minhas irmãs e a irmã do rapaz já tinham sumido também lá para o fundo da casa, do lote, né? E eu tentava correr e não conseguia, as pernas tremiam, não sabia se o meu irmão estava atrás de mim ou atrás das minhas irmãs. E só ouvia o Lion gemendo no chão, com a barriga gemendo, e o meu irmão deu um grito, parecendo que ele vinha para cima de todo mundo. Eu falei, agora lascou mesmo. E aí larguei minha arma para trás, deixei o Lion gemendo lá e corri. No que o barulho que o pai escutou, o filho gritando, né? Porque ele começou a chamar pelo pai. Nessa hora, as diferenças que eles tinham com o pai foram-se embora. Porque estava ali sentindo muita dor, porque foi uma pancada muito forte na barriga. E o pai dele apareceu lá na porta, já armado, já como policial que era, querendo tirar satisfações. E o meu irmão já estava lá no fundo da casa, já, querendo esganar minhas duas irmãs, né? E a gente ficou sem saber o que fazer. Se ia lá acudir o pai, saber ver o que o pai queria, né? Ou se tentava esconder meu irmão. Nessa hora, o sangue fala mais alto. As diferenças nossas ali acabou por um momento, porque a gente sabia que uma coisa era apanhar dele todo dia no horário do almoço, quando o almoço não estava pronto. Outra coisa era ele morrer por conta de uma brincadeira que a gente inventou, né? Para poder resolver a treta que a gente tinha. O que ocorreu? A minha irmã deu guarida para o meu irmão, para ele pular o muro. Ela foi lá na porta, lá, conversou com o guarda, falou que o meu irmão não estava lá, que não sabia o que tinha acontecido, desmentindo o Lion, né, que ainda gemia bastante, deitado no chão. O meu irmão pulou o muro do fundo e desapareceu. Ficou algumas semanas longe e a história acabou se resolvendo daquele jeito ali, em poucos minutos, como num episódio de Thundercats. Então, pessoal, gostaram da história? Eu, claro, dramatizei um pouco, mas essa história realmente ocorreu. Se você quiser acompanhar ela da forma como realmente foi, não resumida do jeito que eu contei aqui, basta você procurar pelo livro Infância Cringe. Essa é uma das histórias que foi contada no estilo de conto neste livro, e lá você vai ver essa história, A Vingança dos Thundercats, e mais outras que também eu conto que são baseadas na minha infância, né, e de alguns amigos ou colegas, irmãos, parentes, que foi contextualizada para esse estilo de conto, mas que aconteceu. Eu dramatizo fantasio algum pouco em algumas histórias, mas na maioria das vezes foi uma história que realmente ocorreu de verdade. Então, pessoal, era isso, a história de hoje era essa. É uma história de um livro meu. Eu disse que depois da 10ª resenha ou reflexão eu colocaria uma história de um livro escrito por mim. E o livro de hoje, a história contada de um livro hoje, foi essa, Infância Cringe. Basta você acompanhar aí na descrição do vídeo, tem um link para onde está o livro, lá na Amazon. Se você gostou dessa resenha, curta o vídeo, compartilhe ele. Se não se inscreveu e está gostando realmente do conteúdo do canal, se inscreva, porque você ajuda muito a gente fazendo isso. Fiquem com Deus e até a próxima.